Primeiro ano, estamos aqui para falar um pouco sobre cinemática. A gente vai ver alguns conceitos básicos sobre esse conteúdo. Então, primeiro, a física ela tem algumas divisões. Qual seria? A física ela é dividida em mecânica, termologia, óptica, ondulatória e eletricidade. Também tem a física moderna, mas já é mais avançada. A mecânica está relacionada com os movimentos, a termologia com calor, a óptica com a luz ondulatória, com as ondas e a eletricidade com a energia elétrica. A mecânica, que é o conteúdo do primeiro ano, ela estuda a cinemática, a dinâmica e a estática. A cinemática ela é responsável por estudar os efeitos da mecânica, dos movimentos. A dinâmica são as causas da mecânica, a causa do movimento, e a estática é o equilíbrio desses movimentos. A gente vai focar hoje na cinemática, que são os efeitos. Então, o que seria cinemática? Cinemática é a parte da física, ela está dentro da mecânica, que ela vai estudar as consequências dos movimentos dos corpos, tais como deslocamento, velocidade, aceleração e tempo gasto. Então, para a gente compreender essas consequências, a gente tem que conhecer alguns conceitos, que é o móvel ou corpo, referencial, movimento, repouso, trajetória, ponto material, corpo extenso, posição e deslocamento. Então, o que seria um móvel? Um móvel é qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado, por exemplo, um automóvel em relação à Terra. Só que é importante a gente salientar que um móvel não é um objeto que efetivamente se desloque, ou seja, que não esteja fixo no chão. Não é porque um carro ou um ônibus ele se desloca que ele vai ser um móvel. Não, não é por causa disso. A gente vai ter que considerar os pontos de referência que a gente vai ver mais à frente. Por exemplo, um poste, mesmo que ele não saia do chão, ele é um móvel. Então a gente vai ver mais para frente o que significa isso. Fisicamente, qualquer coisa pode ser considerada como um móvel. Por exemplo, o prédio da nossa escola ele está em movimento em relação à Lua. Portanto, o prédio, apesar de estar fixo no chão, ele pode ser considerado um móvel, entendeu? Então, o que seria um referencial? O referencial o estudo do movimento de um corpo depende sempre de um referencial escolhido. A gente vai chamar de referencial a todo ponto que a gente adotar como referência para estudar o movimento dos corpos. A gente pode associar esse ponto a um corpo ou local do espaço. Em princípio, podemos adotar qualquer referencial para descrever o movimento. Pode ser um prédio, pode ser um astro, pode ser uma árvore. Qualquer coisa pode servir como referencial, até mesmo vocês. Então, ainda sobre referencial, a gente pode definir se um móvel está em movimento. A gente precisa comparar a sua posição com a do referencial. Então, a gente não tem como saber se um corpo está ou não em movimento se a gente não escolher um ponto de referência para comparar. Esse ponto de referência é chamado simplesmente de referencial. Então, como a gente dentro da cinemática, a gente não pode dizer que um corpo está em movimento ou repouso. A gente vai ver mais à frente que isso é relativo. Então, a gente precisa escolher um referencial para dizer se esse corpo está ou não em movimento. Então, a gente tem uma tirinha aqui, depois vocês podem pausar e me dizer qual é o... dizer para vocês mesmos, né? Qual seria o erro dessa tirinha. Diz assim, o John diz para o Garfield: não mandei você se movimentar um pouco hoje? O John sai e o Garfield pensa: obviamente o John não está levando em conta a rotação da Terra. E aí, vocês saberiam dizer qual seria o erro da tirinha? O erro da tirinha é porque o Garfield ele está considerando que como a Terra está fazendo um movimento de rotação, ele está dizendo que ele também está se movimentando. Só que a gente vai ver que quando a gente está considerando um ponto de referencial, um objeto em que a gente está presente nele, a gente está dentro dele, em cima dele, a gente não está em movimento, porque a distância entre nós e o objeto não está mudando. Tiririca ele usava a física para dizer mais ou menos isso. O que é que ele dizia? Muitas vezes tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia, eu estava. Olha aí um físico. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que como você não pode se separar de você mesmo, do seu corpo não pode se separar do seu corpo, então você não pode considerar
que você vai estar em movimento se você escolher o seu corpo como referencial. É bem complicado, mas a gente já vai entender. Então, por exemplo, a Terra está em movimento em relação ao Sol. Então, nesse caso, a Terra é o móvel e o Sol é o referencial adotado. Então, como o Sol está no centro do nosso sistema, a Terra está girando, está orbitando ao redor dele. Então, a gente sabe que vai ter em alguns momentos dessa órbita da Terra, vai ter alguns momentos que ela vai estar mais distante, que ela vai estar mais próxima do Sol. Então, essa mudança de distância vai determinar se o objeto está em movimento ou repouso. Se ele estiver com a mudança na distância, está em movimento. Se a distância não mudar, ele não está em movimento, ele está em repouso. Então, quando dois referenciais não aceleram nem giram em relação ao outro, são chamados de referenciais inerciais. Caso contrário, serão chamados de referenciais não inerciais. Um exemplo, um cachorro no skate, um motociclista. Então, como a distância entre eles e os objetos que eles estão, no caso aqui o cachorro e o skate, a distância entre o cachorro e o skate não está mudando e a distância entre o homem e a moto não está mudando, então se a gente considerar a moto como referência do homem, o homem está parado. Se a gente considerar o skate como referência do cachorro, o cachorro está parado. Só que, quando a situação não especificar o referencial a ser utilizado, a gente considera sempre a terra ou o solo. Por exemplo, se uma situação genérica for feita uma afirmação do tipo: um corpo se movimenta com velocidade de 80 km por hora, a gente considera que essa velocidade é medida em relação à terra ou ao solo. Vamos ao movimento e repouso ainda. Um corpo ele vai estar em movimento quando? Quando a sua posição mudar com o decorrer do tempo em relação ao referencial adotado. Por exemplo, um carro com velocidade de 80 km por hora está em movimento em relação a um poste fixo na rua, pois a posição do carro em relação ao poste varia com o passar do tempo. Então, se um carro está se aproximando de um poste, a distância está mudando, está diminuindo. Quando ele passa por esse poste, a distância aumenta. Então, isso é uma característica do movimento. Então, em relação ao poste, o carro que está passando por ele está em movimento. Mas quando é que está em repouso? Um corpo está em repouso quando sua posição não mudar no decorrer do tempo em relação ao referencial adotado. Por exemplo, uma pessoa sentada no banco de um veículo que se movimenta com a velocidade de 80 km por hora está em repouso em relação ao banco que está sentada, pois a sua posição não varia em relação ao banco com o passar do tempo. Então não importa para onde ele vá, não importa a velocidade que o carro esteja, como ele está sentado no banco, a distância entre ele e o banco não está mudando. Então isso é repouso, é uma característica do repouso. Observe que os conceitos de repouso e de movimento são relativos a um referencial adotado. Note ainda que é possível o mesmo objeto estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo, basta considerarmos referenciais diferentes. Por exemplo, aí, o rapaz da bicicleta, se a gente considerar aqui. Se a gente considerar o ponto de referência desse rapaz, o ônibus, vai ter momentos que o ônibus vai passar por ele, então o ônibus vai ficar mais longe dele, vai ficar distante. Então a gente considera que em relação ao ônibus, o rapaz está em movimento. Só que se a gente considerar a bicicleta como ponto de referência, então o rapaz ele sempre vai estar em repouso, porque a distância entre ele e a bicicleta não vai mudar. Por exemplo, considere uma pessoa sentada na poltrona de um avião que está em pleno voo. Podemos dizer que a pessoa está em repouso em relação às poltronas do avião. Por outro lado, podemos dizer também que ela está em movimento em relação ao solo. Espero que vocês tenham compreendido isso. Portanto, não existe movimento ou repouso absoluto. Para não ficar tão comprido, eu vou dividir essa aula em 2 vídeos. Então, eu vou encerrar por aqui e daqui a pouco a gente retorna no vídeo 2. Tchau, tchau.